compartilhar um pouco do que Deus colocou no meu coração. Amém? Espero que o Espírito Santo fale com você. Porque eu falei para Deus, irmãos. A Angel até começou aqui com Jeremias 1. E o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Aí Jeremias fala: olha, Deus, mas eu sou como uma criança, eu não sei falar. Ele fala: Jeremias, não se preocupe com como você vai falar ou o que você vai falar, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. E eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, irmãos. Não sei vocês, mas desde o primeiro dia que eu ministrei o louvor, eu ministrei eu até estava comentando com a Neuci, eu abri com essa palavra: Senhor, eis que eu não passo de uma criança, não sei falar. E ele diz: eu coloco as minhas palavras na tua boca. Porque não é pela nossa humanidade, não é pela nossa capacidade, irmãos. É pelo Espírito Santo. Eu não estou aqui para mostrar algum tipo de sabedoria, algum tipo de habilidade, mas eu estou aqui para revelar o que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Aleluia. A gente estava conversando, né, apóstolo? A gente podia ministrar um seminário sobre a vida de Davi. E realmente, ele falou, a vida inteira a gente pode falar sobre Davi. Não é só um dia ou um mês, porque a história de Davi é muito rica, é muito especial. O homem segundo o coração de Deus. Na Bíblia é o único personagem, o único homem que foi segundo o coração de Deus. Né? E em Atos 13, 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Pai amado, eis aqui a tua serva, Senhor. Nos usa, me usa, Deus, que não sejam as minhas palavras, mas a tua, em nome de Jesus. Irmãos, quando Paulo estava em uma das suas viagens missionárias, ele começou a evangelizar, né, a abrir a palavra de Deus e começou a trazer à memória daquele povo o que Deus fez no povo de Israel. Tudo o que Deus fez na história daquele povo. E aqui nessa passagem, em Atos 13, 22, Paulo diz, ele conta a história, né? Depois de rejeitar Saul, como o apóstolo pregou semana passada, o início dessa palavra, dessa passagem, Deus rejeitou Saul, porque Saul foi um rei segundo o coração dos homens, foi um rei segundo a vontade dos homens. Ele estava mais preocupado em agradar homens do que agradar a Deus. E não tinha um coração quebrantado, não tinha arrependimento, não tinha um coração contrito. Então, o que aconteceu? Deus levantou um rei segundo o coração dele, segundo a vontade, segundo a maestria de Jesus, de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando nós amamos alguém, nós queremos agradar essa pessoa, não é mesmo? Pense em alguém que você mais ama aí. Quando essa pessoa vai na sua casa, você quer dar o melhor para ela. Você faz o prato de comida que ela gosta, você coloca a melhor toalha na mesa, você coloca os melhores talheres, os seus melhores pratos. Você quer agradar aquela pessoa. Você sabe que ela gosta de ir no shopping passear, você leva ela no shopping para passear. Você faz coisas que você sabe que vai deixar a pessoa bem, não é mesmo? Não há nada melhor do que você estar com alguém que você se sente bem. Alguém que te faz bem, que aquece o seu coração, né, numa forma metaforicamente dizendo. Então, irmãos, com Deus é a mesma coisa. Nós, como o amamos com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, o que devemos fazer diante desse amor? Agradá-lo. Mas você só vai conseguir agradar a Deus quando você souber o que Ele quer, não é mesmo? Você sabe que seu marido gosta de estrogonofe, você vai fazer estrogonofe, você sabe que ele gosta. Você sabe que ele não gosta de feijoada, você não faz feijoada. Pelo menos não para ele comer, você come e ele come outra coisa. Então é assim com Deus. A diferença é que o Espírito Santo, ele não quer entrar na sua casa para fazer uma visita, você pôr a mesa e depois ele ir embora. A diferença é que ele quer entrar e fazer morada. E eu sei que às vezes, irmão, pode ser que você deixe a louça suja, pode ser que você deixe uma roupa no chão, você esqueça, mas não tem problema, o Espírito Santo não está procurando perfeição. O Espírito Santo está procurando corações dispostos a recebê-lo, abrir a casa e dizer: vem fazer morada, Senhor. Me ajuda, porque eu não consigo ser perfeito. Me ajuda, eu quero te agradar. Só que eu sou humano. Sou humano, não consigo ser perfeito. Em cima dessa mensagem, um homem segundo o coração de Deus, queria levar vocês comigo a uma reflexão. Primeiro ponto. O que significa ser segundo o coração de Deus?
O que é ser segundo o coração de alguém? Será que a Bíblia está falando de sentimentos quando diz coração? Será que Deus tem sentimentos? Ou a Bíblia quer dizer que Deus sente que a pessoa precisa ser assim? Irmãos, eu fui em busca desse conhecimento, de saber de fato o que a Bíblia está querendo dizer com segundo o coração de Deus. E o coração de Deus na Bíblia, quando a Bíblia trata de coração, não necessariamente quer dizer sentimentos. A Bíblia não está dizendo sentimentos. Do coração procede as fontes da vida. Depois eu vou falar para vocês aqui alguns versículos, algumas passagens que comprovam o que significa o coração na Bíblia. Mas na nossa cultura existe muito um costume de você comparar o coração com a mente. Falar, o coração quer dizer meus sentimentos, minhas emoções, minha mente é a minha psique, a minha razão, meus pensamentos. Mas saiba que seus sentimentos estão totalmente ligados à sua cabeça, aos seus pensamentos, irmãos. Eu gosto muito desse assunto e eu pesquiso bastante sobre a questão de psicologia, neurociência, e é muito interessante. Sabe como nossos sentimentos são formados? Quero trazer esse parênteses aqui, porque vai ter muito a ver com o que vou falar para vocês depois. Os nossos sentimentos são respostas dos nossos pensamentos diante de uma situação. Um exemplo. Se aparecer uma barata aqui na igreja, eu tenho certeza que um monte de gente vai subir na cadeira, vai ficar com medo. Alguns vão querer até subir no leão. Outros não vão nem ligar para a barata, deixa a barata ali, vão matar a barata. Por quê? Cada pessoa reage numa situação de forma diferente. E essa pessoa reage com base no seu passado, com base nas suas bagagens, nas coisas que aconteceram na sua vida. O grupo de pessoas que tem medo de barata não é nojo, é medo. Pessoas que têm medo de barata, o sentimento de medo, provavelmente passaram por algum trauma antes, tiveram, sei lá, eles viram a mãe gritando de susto, né, quando era criança, ou então viram um filme de barata, ou enfim, se assustaram. E toda vez que a pessoa vê uma barata, o nosso cérebro automaticamente dispara a lembrança daquilo. E é algo automático, algo que acontece, porque há anos na vida você está fazendo aquilo, anos na vida você está seguindo dessa forma. Então, toda vez que você vê a barata, seu cérebro lembra, nossa, lembra que sua mãe correu, gritou, e aí você também vem esse sentimento de medo. O que acontece? Nós, através dos 5 sentidos, nós lidamos com as situações, nós vemos, ouvimos, tocamos, até o paladar, né? Você já comeu alguma coisa que você lembrou a sua infância? É muito bom, né? Ou não, às vezes era um momento da sua infância que não é tão bom, te traz um sentimento de tristeza. Por que esse sentimento? O seu corpo tocou aquilo, trouxe um mecanismo para sua mente, uma memória do que aconteceu e veio à tona o sentimento. Se você está na rua e passa alguém que você conhece, a pessoa não te cumprimentou, será que você fica com aquele sentimento de que foi rejeitado? Ai, nossa, a pessoa nem me cumprimentou, a pessoa nem me olhou, nem me notou. Será que vem à tona esse sentimento? Se vem à tona, é porque com certeza aconteceu alguma coisa no seu passado e seu cérebro está trazendo à tona. Você lembra quando estava na escola? Que você estava ali com seus amiguinhos, eles te desprezaram? Entendeu? Então, o que eu quero trazer de reflexão para vocês, de entendimento? Você pode mudar os seus sentimentos diante de uma situação. Você pode mudar o que você sente diante de uma situação. Mas como eu mudo? Mudando meus pensamentos. A palavra de Deus, em Romanos 12, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é a renovação da nossa mente? Pensar de forma diferente, irmãos. Nós estamos anos, eu tenho 25 anos, eu estou 25 anos pensando da mesma forma. Quem tem 40, 50, está 50 anos pensando da mesma forma, é algo automático, o nosso cérebro já traz, pá. Aí vem a raiva, vem o ciúme, vem o medo, vem a melancolia, vem a inferioridade. Porque o seu cérebro está a vida inteira pensando da mesma forma. Mas você precisa começar a agir de forma intencional. Você precisa começar diante daquela situação, parar e pensar. Fala, não, deixa eu pensar, deixa eu contar até 10. Será que é isso mesmo? Será que eu fui rejeitado? Ou aquela pessoa estava com pressa? Aquela pessoa não enxerga direito, não me viu? Será que essa barata também realmente pode fazer algo contra mim? Acho que não. Acho que não. Esse é o poder do ser humano com um cérebro. Essa é a diferença do cérebro do ser humano para dos animais. Nós temos poder de raciocinar e de diferenciar uma coisa da outra.
Então, irmãos, nós temos poder de mudar os nossos sentimentos. Você quer mudar o seu sentimento diante de uma situação? Mude os seus pensamentos, renove a sua mente, traz a palavra de Cristo, a palavra de Deus para a sua mente, para o seu coração. Aí, automaticamente, as suas atitudes vão mudar. Porque quando você tem um sentimento ruim, você age de forma ruim. Quando você tem raiva no seu coração e você alimenta cada vez mais aquela raiva, daqui a pouco as suas atitudes são atitudes bruscas, grosseiras. Atitudes que não vão de encontro ao coração de Deus, à vontade do Senhor. Então, o que eu quero trazer com isso, irmãos? O coração em si, quando a Bíblia diz, não quer dizer sentimentos e emoções apenas. Quer dizer nossas vontades, nossos desejos, nosso interior, porque está tudo relacionado à mente. Tudo que nós falamos como sentimento, emoção, está relacionado à nossa mente. Então, mente e coração estão totalmente ligados. O coração é a fonte da vida. Ó. Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Guarda os teus pensamentos, cuidado com o que você está pensando, cuidado com o que você está sentindo. Mateus 12:34, Jesus é bem enfático e diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Ou seja, vocês estão fingindo, vocês estão falando aquilo que não está no coração de vocês, pois a boca fala do que o coração está cheio. Como que eu encho o meu coração? Através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu escuto. Será que a gente está escutando só notícia ruim? Será que a gente está vendo só tragédia? Será que a gente está se alimentando só de música que não presta, de filmes que não prestam? Porque aí você vai alimentando a sua mente, alimentando o seu coração. Daqui a pouco o que transborda é só isso. Por isso, se alimente da palavra de Deus. Come a Bíblia todos os dias, né? Metaforicamente dizendo. Se alimente do pão da vida. Da palavra de Deus, que é o que vai te trazer esperança. Na palavra do Senhor diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança é a palavra do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Aleluias. Em Salmo 119:11 diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como eu escondo a palavra no meu coração? Na mente, guardando aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, entendendo isso, irmãos, a gente entende que um homem segundo o coração de Deus é segundo a vontade dele. Segundo o que Deus pensa, segundo o que Deus planeja, segundo o que Deus deseja. Um homem segundo o coração de Deus é aquele modelo ideal para a gente seguir, que de fato é o que vai agradar a Deus. Então, vamos aprender junto como ser um homem segundo o coração de Deus, amém? Nós vemos aqui em Atos que a grande diferença entre Saul e Davi foi a obediência. Né? Davi foi obediente, Saul foi desobediente. Em resumo, em suma, é isso. Mas vamos juntos entrar um pouco mais no detalhe da vida de Davi, sobre por que ele é um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, eu pude dividir aqui a vida de Davi em 3 fases. Tá? Isso é algo meu, que eu imaginei. E para mim fica melhor entender assim, e eu quero compartilhar com vocês. A fase da pré-unção. A vida de Davi até de fato ele ter sido ungido, né? Ter recebido a unção de Samuel. Depois a fase do processo, que foi a fase entre ele ser ungido até para de fato ter recebido a coroa e subido no trono. E depois a fase do reinado. Então são 3 fases: pré-unção, processo e reinado. Para mim é o que fez muito sentido. Vou falar um pouco sobre cada fase da vida de Davi. Falando um pouco da pré-unção, nós não sabemos tanto no detalhe o que aconteceu na vida de Davi nessa fase, até ele de fato ter recebido a unção. Mas sabemos que ele era pastor de ovelhas. Sabemos que ele estava lá no campo, lá no deserto, pastoreando as ovelhas e fazia isso de forma muito maravilhosa, muito bem. Porque ele mesmo diz, né, no Salmo 23, ele diz: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tem a referência de um pastor. Da onde Davi tinha essa referência? Era ele mesmo. Ele cuidava tão bem das ovelhas, ele cuidava tão bem daquilo que estava na mão dele, que ele falou: o Senhor, se eu cuido bem, imagina Deus. Se os pais que são bons dão boas coisas para os filhos, imagina o Senhor dá para os seus filhos aquilo que é bom, aquilo que nós precisamos, que é o Espírito Santo. Aleluias! Então, na fase de pré-unção, irmãos, nós entendemos que o Davi já tinha experiências com Deus.
Porque ele fala, quando eu estava lá no campo, cuidando das minhas ovelhas, e vinha um leão, vinha um urso, o Senhor Deus me ajudava e eu matava aquele leão, eu matava aquele urso para defender as minhas ovelhas. Ou seja, ele já tinha experiência com Deus. E muito do que ele escreveu nos Salmos era justamente a experiência que ele tinha com Deus. O que eu quero trazer para você? Talvez você está no momento da sua vida, lá atrás no campo com as malhadas, com as ovelhas. Talvez você está no momento em que ninguém te vê. Talvez você está no momento em que parece que ninguém vê a sua dor, ninguém vê o que você está fazendo, ninguém está vendo as sementes que você está plantando, semeando, chorando. Mas eu vou te dizer, irmão, se prepare. Se prepare nesse momento da pré-unção, nesse momento em que você está lá, escondidinho, cuidando. Faça o seu melhor, porque quando a unção de Deus chegar sobre a sua vida, você tem que estar habilitado, tem que estar preparado, tem que estar de pé, porque é isso que aconteceu com a vida de Davi. E aí, irmãos, na fase de processo, que é a fase que eu mais quero enfatizar aqui com vocês, que foi o processo entre Davi ter sido ungido e de fato recebido a coroa. Essa fase, irmãos, é a fase mais importante, uma das fases mais importantes da vida de Davi, porque de fato ele mostrou quem ele era, ele mostrou o caráter dele. Imagina, você recebe a coroa, você recebe a unção, você não recebeu ainda a coroa, você recebe a unção, você recebe a promessa, você recebe a palavra. E no dia seguinte, vou voltar para o campo? Vou voltar para o campo, vou pastorear? Eu vou trabalhar para o rei? Como assim? Vamos entender como que Davi agiu diante desse processo, amém? A primeira característica desse processo, irmãos, é que Davi não foi um homem guiado segundo os seus sentimentos. Davi tinha tudo para ser um homem inferiorizado. Davi tinha tudo para ser um homem rejeitado. Davi tinha tudo para ser aquele mimimi, sabe? Que como dizem hoje. Ai, ninguém me quer, ninguém me ama, meu pai me esqueceu, meu irmão me ofende, meu rei me persegue. Ele tinha tudo para ser esse cara. Mas ele não era guiado segundo os seus sentimentos. Quando Davi estava lá pastoreando as ovelhas, enquanto ele estava pastoreando, a sua família estava lá celebrando, recebendo a visita do profeta Samuel. Imagina você na sua situação, na sua família, na sua casa. Todos sabem que vão receber uma visita muito importante, todo mundo se arruma, todo mundo prepara, põe a mesa, vai comer a melhor comida, vamos receber o profeta de Deus na nossa casa. Meu Deus, que glória! Mas esquecem de te chamar. Te deixam trabalhando lá. Te deixam limpando a casa, te deixam lavando. E nem te chamam, nem lembram de te chamar. Imagina isso, é um nível de rejeição que de fato aconteceu. É um nível de esquecimento que de fato foi verdade na vida de Davi. Quando Davi depois, eu vou comentar, mas quando ele vai para a batalha levar comida para os seus irmãos, Eliabe diz assim, o que você está fazendo aqui? Sai daqui. Porque o cara já estava, com o sentimento dele ferido por não ter sido ungido. Então Davi, irmãos, tinha tudo para ser guiado pelos seus sentimentos e as circunstâncias da sua vida. Talvez eu e você tenhamos tudo para ser assim. Tenhamos tudo para ser inferiorizado. Tenhamos todos os motivos para ser cabisbaixos. Tenhamos todos os motivos para desistir, para não querer fazer a obra. Por causa da nossa família, por causa das pessoas que nos perseguem, por causa das pessoas que não acreditam em mim e em você, por causa das palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Mas eu vou te dizer, o nosso Deus é o Deus do improvável. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele tira uma pessoa lá das malhadas, onde ninguém dava nada. A própria família não dava nada. Ele tira e torna rei de Israel. Esse é o Deus do improvável. Ele trabalha de forma ilógica para o ser humano. O ser humano não consegue entender, fala, meu Deus, como que o Senhor pensa? Como que o Senhor trabalha dessa forma? É tudo diferente do que a gente pensa. A gente olha um homem bonito, Os irmãos aqui de Davi, um homem bonito, um homem com desenvoltura, um homem alto. Com certeza vai ser ele o rei de Israel. Mas enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Nós pensamos de forma diferente do Senhor. Aqui em 1 Samuel 16, 11, disse mais Samuel a Jessé:
acabaram-se os moços, né? E aí ele disse, ainda falta o menor que está apacentando. Ah, o menorzinho, aquele lá, ainda tem ele. Será que vai ser ele? Então, e depois a palavra diz que o próprio filho de Davi o perseguiu. Perseguiu, tentou tirar o reinado da vida dele. Imagina, irmãos, o seu próprio filho que você criou a vida inteira te dá um golpe de estado, tipo, fazer com que as pessoas se voltem contra você. Meu Deus, ele tinha todos os motivos. Mas Davi era guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho? Eu sou filha. Eu não sou guiada pelas circunstâncias, pelos meus sentimentos, pelo meu histórico, pelo meu passado. Não, eu sou guiada pelo Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Aquele que me chamou, aquele que me ungiu. E que você receba essa palavra sobre a sua vida. Seja guiado por Deus, não pelos seus sentimentos, não pelo que você está sentindo, não pelo que as pessoas estão falando. Seja guiado pela palavra do Senhor. Amém? Aleluia. A segunda característica de Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele é habilitado para a obra. Eu quero abrir aqui, abram comigo, 1 Samuel 16, do versículo 14 ao 18. Vamos, em cima da palavra, entender esse texto. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o Senhor mandou, né, o espírito maligno, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande esses servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Repitam comigo, saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam, encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Diga comigo, toque bem. Aleluia. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Não falou nem o nome dele aqui. Mas, ou seja, Davi não era nem conhecido pelo nome, era conhecido por sua habilidade. Conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Aleluia. Que te reconheçam assim. Não precisam te reconhecer pelo nome. Que reconheçam que o Senhor está com você. Fala, olha, aquela irmã, não lembro o nome dela, mas eu sei que Deus é com ela, hein? Eu sei que ela prega a palavra, aquele irmão lá, eu não lembro o nome, não sei de onde ele veio, mas quando ele abre a boca é para falar bênção. Então que eles te reconheçam assim. Irmãos, nós vemos aqui que logo depois de Samuel ter derramado a unção sobre Davi, houve uma necessidade que Deus mesmo plantou. Deus mesmo que tramou tudo isso, irmãos. Deus tirou o espírito dele de Saul, colocou o espírito maligno em Saul. Deus colocou para que houvesse uma necessidade e fosse suprida. Quem que estava pronto? Quem que estava preparado? Davi. Ou seja, lá com as malhadas, lá onde ninguém via, ele estava se preparando. Ele estava se tornando um pastor habilitado. Ele estava tocando harpa. Ele estava adorando ao Senhor. E aí você, de novo, eu enfatizo isso. Você que está com as malhadas, você que está lá atrás. Você fala, eu não trabalho na obra, eu não estou no altar, eu não faço... Vai se preparar. Vai se preparar, vai ler, vai orar, vai fazer tudo de acordo com o que Deus colocar no seu coração. 2 Timóteo 3,17 diz, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as obras e ações. Ou seja, os homens de Deus têm que estar habilitados, têm que manejar a palavra. Mas é você falar, eu não consigo, eu não sou capaz, eu também não. Meu irmão, eu falei para Deus, Senhor, se for para falar as minhas palavras, o meu eu nem quero, não vou não. Eu quero falar o que vem de ti. Porque é o Senhor quem capacita, a obra é dele, tudo vem dele. E, irmão, abre a boca que Deus vai mandar as palavras. Abre a boca que ele vai mandar, mas você precisa se preparar. Você precisa ler, você precisa fazer aquilo que você quer fazer, que Deus propôs com o seu coração, com excelência. Com excelência, Davi tocava bem.
Davi estava preparado para isso. Aleluias. Outra coisa muito interessante aqui, ó, no versículo 23. Sempre que o Espírito Santo, mandado por Deus, se apoderava de Saul, Davi pegava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Olha que maravilhoso. A adoração de um verdadeiro adorador tem o poder de abalar o inferno. A adoração de um verdadeiro adorador tem o poder de abalar o inferno, de expulsar espíritos malignos, de trazer libertação, de trazer cura e restauração. Eu sempre falo para o Ministério de Louvor, nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Orem, jejuem, mas o nosso louvor, a nossa adoração tem poder de abalar, tem poder de trazer cura, de restauração. E não é só para quem está aqui na frente, você também. Na sua casa, coloca o louvor lá. Ai, mas eu não canto afinado. Calma, irmão. Enquanto você não sabe, adora do seu jeito. Adora do seu jeito, porque Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando o seu coração, aquilo que sai de dentro. E se você quer saber cantar, se você quer saber tocar, se especialize. Porque é para o Senhor, irmãos. Eu até peço perdão a Deus, porque às vezes a gente leva a obra muito de forma leviana. A gente leva as coisas na brincadeira, como um todo, como a igreja brasileira. A gente fala, tá bom, vou ficar aqui, ó. Lá. Então, vou tocar, assim. Não, a gente tem que fazer o nosso melhor. As pessoas do mundo fazem o melhor para ganhar dinheiro, ou então porque gostam, porque amam. Será que a gente está fazendo o nosso melhor mesmo? Será que o Senhor merece aquilo que nós estamos fazendo, da forma que estamos fazendo? Por isso eu trago esse convite para nós, para sempre que tenhamos isso no nosso coração. Vou fazer o melhor. Eu não vou ser perfeito, eu não vou ser profissional, não vou ser estrela, não. Eu vou fazer o melhor porque é para o meu Deus, é para o Todo-Poderoso. Não é para homem, é para Ele. Então Davi aqui, ele estava preparado. Ele estava habilitado. Houve uma oportunidade, ele falou, opa, estou aqui. Ou seja, se você estiver preparado, se habilitando, assim que houver a oportunidade, Deus te pega e te usa. Deus te pega e te usa para o propósito dEle. Por isso, esteja preparado, esteja habilitado em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Outro ponto da vida de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, isso aqui é muito forte, é servo. Um homem segundo o coração de Deus, um verdadeiro adorador, é servo, é humilde. O que aconteceu aqui com Davi? Ele foi trabalhar para Saul. Saul gostou, enquanto ele tocava, Saul se sentia bem, o espírito saía, o espírito maligno. Então Saul gostou daquilo, falou, olha Davi, gostei de você. Além disso, você vai ser meu escudeiro, você vai para a batalha. Então, beleza. Opa. Mas imagina, irmão, eu e você, hoje recebendo a unção de presidente do Brasil, e amanhã tem que servir café para o presidente. Hoje você recebendo a unção de bispo, apóstolo, pastor, o máximo que tiver, e amanhã tendo que servir. As pessoas não vão te chamar de bispo, não vão te chamar de pastor. Vou falar, vai lá tocar para ele. Você toca bem, vai lá. Que humildade de um homem de Deus saber o tempo das coisas. Que humildade de um homem de Deus saber que existe um processo para as coisas. Que Deus derrama uma palavra, Deus te dá uma promessa, Deus promete algo para a sua vida, não é para amanhã acontecer muitas vezes. É para que você seja preparado. O seu caráter vai ser provado, vai ser colocado no fogo. Assim como o ouro é moldado no fogo. O nosso caráter é moldado no fogo, irmãos. Deus dá uma palavra, uma promessa, mas Ele vai ver o seu coração. Será que amanhã você já vai estar? Não, eu sou o tal. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou tocar pro rei? Oxi. Não. Deus que tira ele daí logo, porque Deus já rejeitou ele mesmo, né? Tira logo para eu entrar. Oxi, quero entrar logo. Não, quero pegar a coroa. Eita, Deus. E olha isso, em 1 Samuel 18:5 diz: tudo que Saul ordenava Davi fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. O que Saul tem ordenado você fazer?
O que alguém tem ordenado você fazer? O que alguém tem pedido para você fazer? O que Deus tem pedido para você fazer? E muitas vezes nós estamos negando. Nós estamos rejeitando, dizendo, não, eu não. Ou é porque você não acredita em você mesmo, ou então porque existem muitas limitações dentro de você, ou muitas vezes porque você não quer fazer aquilo, você quer fazer outro. Quer estar em destaque, onde as pessoas possam ver. Calma, irmão, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo em que o Senhor irá trazer a dupla honra para aqueles que se humilham na presença de Deus. Paulo mesmo diz, e Jesus também diz, né? Paulo disse, considere seu irmão superior a você. E Jesus diz, aquele que quer ser maior no reino de Deus, diz o menor, seja o menor. Considere o seu irmão superior a você. Isso é ser servo. Isso é ser servo de Deus. É você chegar para o seu irmão e falar o que você precisa. Independente do seu cargo, da sua experiência, da sua bagagem, de quantos anos você tem. Chega para o seu irmão, o que você precisa? Em que posso lhe ser útil e lhe servir? É forte, irmãos. Isso não é fácil. Isso mexe com o nosso ego. Isso mexe com nossos sentimentos, o nosso eu. Né? Nós sabemos disso. Não adianta fingirmos aqui que somos santos, perfeitos e não temos sentimentos ruins, porque temos sim. Mexe com o nosso ego. Eu vou servir, eu vou fazer a vontade dele, eu vou abrir mão dos meus sentimentos para agradar a ele. Então isso mexe com o nosso ego, mas Jesus diz, considere o seu irmão superior a você. Ou seja, a humildade toca o coração de Deus. A humildade do servo, a humildade de um adorador toca o coração do Senhor, agrada o Senhor. Assim como Jesus, meus irmãos, quando apareceu lá para ser batizado, João Batista o batizou. Eu vou ler para vocês. Mateus 3, 16, 17 diz... E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Em seguida uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Esse é meu filho que me dá prazer, o meu filho humilde, o meu filho que não precisava ser batizado. Ele não tem pecados para se arrepender. O batismo é remissão de pecados, arrependimento. O que Jesus tinha de pecado, irmãos? Mas ele se batizou, ele se fez servo, ele se fez pequeno para mostrar para mim e para você que somos falhos, que somos pecadores, que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos servos, eu e você, não há diferença entre nós diante de Deus. Não há diferença em nós diante de Deus, irmãos. Essa é a verdadeira humildade, essa é a servidão. Jesus, assim que mostrou que é servo, que é humilde, sendo Deus, Deus soltou um grito do céu e falou, eu gosto disso. É disso que eu gosto. É de quem se faz o menor, de quem se faz o menor, de quem se humilha, de quem abate os seus sentimentos, de quem abate o seu eu para que eu apareça. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Que ele cresça e nós diminuamos, irmãos. Que essa palavra seja verdadeira para mim e para você, em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, sirva independente de qualquer coisa. Irmãos, foi na humildade de Davi que a unção dele foi validada diante do povo. Porque funciona assim, Deus derrama uma unção, uma palavra sobre você. Muitas vezes é no secreto. Depois Deus pega você, leva para o meio do povo, te usa e as pessoas vão olhar para você e dizer, realmente, Deus está na vida dessa pessoa. Vão validar a unção de Deus. Vão validar aquilo que Deus tem. Então, o que acontece? Davi estava servindo, estava lá cuidando das ovelhas. Jessé, pai de Davi, falou, Davi, pega esse prato de comida, vai levar para os seus irmãos que estão na batalha. Davi, muito humilde foi, tendo já sido ungido rei, foi levar comida para os seus irmãos. E ali encontrou a oportunidade da sua vida. Ali, Davi mostrou a sua ousadia. Em que ele lidou com a situação ali, o exército já estava 40 dias tentando lutar com aqueles filisteus.
né? Golias estava lá tentando, enfim, afrontando o povo, falando: mandem alguém para vir lutar comigo. Eu quero ver quem vai ganhar. Eu quero ver quem vai me abater. Aí em 1 Samuel 17, 26, Davi diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é você? Quem você está achando que você é? Um gigante e um baixinho. Essa história vocês conhecem muito bem. Aqui, Davi mostrou a sua ousadia. Mas um adorador, irmãos, ele não tem ousadia porque ele sabe que ele pode. E ele consegue, e ele vai, não. Um adorador, ele tem a ousadia porque ele sabe que ele vai na força do Senhor dos Exércitos. Ele vai na força do Senhor. E ele diz aqui: o mesmo Deus que me livrou do urso, do leão, o mesmo Deus que me ajudou a matá-los, vai me ajudar a matar Golias. Esse aqui vai ser fácil. Irmãos, olha para essa situação. Ousadia e confiança no caráter de Deus, no poder de Deus. Você precisa ser ousado. Você precisa ser ousado, mas não em você, em Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu adoro. Eu sou um adorador que conheço o meu Deus. Então você tem que levantar suas mãos e declarar e profetizar e falar: não é pela minha força, é pela força do meu Deus. Eu vou vencer esse Golias, eu vou vencer esse gigante que está me afrontando. E aí Davi diz: ninguém tem que ficar com medo por causa desse gigante. Teu servo, irá lutar com ele. E aí Saul disse assim: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele já luta desde pequeno. Ou seja, irmãos, quantas pessoas já falaram para você: você não tem condição? Você? Pode sair alguma coisa boa de você, da sua família, do seu bairro? Também disseram isso de Jesus. Pode ser alguma coisa boa dali? De alguém que nasceu na manjedoura? Não veio em palácios, não veio em reino? Mas sai, porque Deus é o Deus do improvável. Ele pega as pessoas que a gente menos imagina, aquelas que estão lá atrás, aquelas que estão no fundo, e trazem para a honra. Então isso demonstrou ousadia e confiança no poder de Deus. Aqui, irmãos, o que eu falei para vocês, quando Eliabe, o irmão mais velho, viu que Davi estava ali, ele disse assim: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida? Ou seja, eu tô aqui no exército, eu sou o cara e você está cuidando de ovelha? As pessoas muitas vezes falam para nós, sabia? Cadê? O que você está fazendo aí? Você está só servindo? Está só abrindo culto? E eu que estou pregando, estou fazendo, está acontecendo? Você está só aqui, dizimando esse pouquinho, e eu que já dizimo tanto. Você está só aqui, nessa casinha, e eu que tenho a minha casa. As pessoas querem te diminuir muitas vezes. Mas olha aqui, o que Eliabe disse: por que você veio até aqui? Com quem você deixou essas poucas ovelhas? Sei que você é presunçoso e com o seu coração é mau. Veio só para ver a batalha. O irmão de sangue. Gente, às vezes da onde você menos espera é da onde vai vir uma palavra assim. Mas a nossa guerra não é contra homens, não é contra a carne. Nossa guerra é nas regiões celestes. Por isso, ajoelha, ora, se humilha. Não é, os humilhados serão exaltados, não quer dizer que a pessoa foi humilhada, é que ela se humilhou. Quem se humilhar será exaltado. Quem se humilhar, quem se fizer menor. Então, irmãos, aqui um alerta: cuidado com sentimentos. Porque o irmão Eliabe teve o poder de falar, de julgar Davi. Eliabe já estava, com um sentimento ruim dentro do coração dele. Falou: não, eu estava lá em casa, eu sou mais velho, eu estava preparado e Samuel ungiu Davi, por que não me ungiu? Então Eliabe já estava com essa ferida dentro dele. Quando chegou aqui, ele falou: por que você veio até aqui? Seu coração é mau. Ele já estava alimentando aquele sentimento. Cuidado com o que você alimenta no seu coração. Cuidado com os sentimentos, porque você pode ferir até mesmo seu irmão de sangue. Você pode ferir até mesmo a sua família. Você pode ferir até mesmo aqueles que estão perto de você, se você não tratar esses sentimentos que estão dentro do seu coração. Amém? E aí Samuel aqui responde com muita ousadia.
Irmãos, vocês sabem... Desculpa, Samuel não, Davi. Responde com muita ousadia. Irmãos, vocês sabem da história, né? Davi ganhou, venceu Golias. Davi começou a se sobressair. Davi começou a ser muito amado pelo povo, né? Até tem uma canção que as mulheres lá cantavam. Saul matou milhares, Davi matou 10.000 milhares, dezenas de milhares. E aí o que acontece? Saul gostava muito de Davi, mas ele começou a ver aquilo, ele começou a ele não gostar. Fala, não, que história é essa? Vocês estão dizendo que Davi matou mais que eu? Aí começou a mexer com o ego, né? Começou a mexer com o sentimento. Ele, esse cara pequeno aí que acabou de ser ungido, que está me servindo, vocês estão dizendo que ele é melhor que eu? Vocês não estão me honrando como rei? Enfim, Saul começou a ficar com muita inveja. A palavra do Senhor diz que Saul teve inveja de Davi. E começou a persegui-lo. Irmãos, foram cerca de 9 anos de perseguição. Imagina eu e você sermos ungidos pelo Senhor, recebemos a palavra e do nada, né, depois de tudo isso, de se humilhar, de servir, de estar habilitado, ele passa por essa situação de 9 anos sendo perseguido. Como Davi poderia questionar Deus, né? Assim como eu e você fazemos. Deus, mas o Senhor prometeu. Deus, o Senhor me deu. Deus, o Senhor falou que ia fazer. Por que eu estou sendo perseguido? Por quê? Por quê? Por quê? Você não vê Davi questionando Deus. Você não vê. Davi nunca nem pensou em matar Saul. Davi nunca nem cogitou. Mas Saul tinha essa mania de perseguição. Ele ficou possuído. E ele falou, não, Davi quer me matar, então eu vou matar ele. De novo, cuidado com sentimentos. Nem sempre eles são reais. Né? A gente estuda... Eu e a Jade estava estudando muito sobre Augusto Cury. Né? Que ele é um psiquiatra, enfim, muito conhecido e muito renomado. E ele fala, os sentimentos eles não são reais, eles são virtuais. É algo que é como você se sente diante da situação, não é que aquilo de fato é da forma que você está sentindo. Ou seja, às vezes você alimenta um negócio tão grande dentro de você, e vai conversar com a pessoa fala, não, mas não é nada disso. Não é nada disso, não. Ou seja, os sentimentos não são reais. Sempre que você estiver se sentindo de forma ruim, que você sente que o seu coração está, enfim, abalado com alguma situação, pense, será que esse sentimento é real? Será que de fato, vamos pensar, vamos analisar, vamos deixar o emocionalismo um pouco de lado e vamos parar para pensar racionalmente, será que é isso mesmo? Amém? Cuidado com sentimentos. Irmãos, nesse longo processo, né, de perseguições, nesse longo processo onde Davi foi perseguido por Saul, ele passou realmente pelo vale da sombra da morte, ele passou por situações muito difíceis. Eu li a história e imaginei, olha... Apóstolo, como a gente perde tempo na vida, sabia? Porque, irmãos, a palavra de Deus está aqui, ó, disponível para todo mundo. Quem não tem Bíblia, tem internet. Quem não tem internet, tem biblioteca. Ah, eu não consigo ler. Coloca lá no YouTube a Bíblia lida por Cid Moreira. Cid Moreira leu a Bíblia inteira, tem todos os capítulos, todos os versículos. Irmão, vai lavar a louça e bota a palavra aqui, ó, vai lendo. Eu ouvi quase 6 horas da história de Davi, o Cid Moreira narrando. E é muito legal. Não é uma narração chata, é algo que ele conta uma história mesmo, tem os efeitos, é bem legal. Ou seja, não tem desculpa. Mas a gente é preguiçoso. A gente é preguiçoso. A palavra de Deus está aqui e a gente não dá valor. Aí quando eu comecei a ler, eu comecei a entrar nessa história, eu falei, meu Deus, como a gente perde tempo. A gente está perdendo tempo com os nossos problemas que a gente não sabe resolver. E fica falando para Deus, Deus, como eu resolvo isso, como eu resolvo aquilo, sendo que está aqui, você está perdendo tempo. Então, irmãos, eu encorajo vocês a lerem a história inteira de Davi. Começa em 1 Samuel 16 e vai. Então, irmãos, olha, não percam tempo. O que eu quero dizer para vocês? Então, quando eu comecei a ver tudo que aconteceu na vida de Davi, na perseguição, eu falei, nossa, coitado, né? Eu fiquei com uma... Esqueci o nome agora. Fiquei com uma empatia com ele. Falei, nossa, imagina. Ele vivia em cavernas, ele vivia em fortalezas, ele vivia escondido. Que vida é essa de você viver escondido? Sabe, você foi ungido, você vive se escondendo porque alguém quer te matar.
Sabe, o rei quer te matar, sendo que você não fez nada de errado. Isso que é o pior, né, pelo nosso pensamento. Eu não fiz nada de errado e a pessoa está me perseguindo. Eu fiz tudo certo, estou adorando a Deus e a pessoa está me perseguindo. Mas tudo faz parte do propósito. Tudo faz parte do propósito. Irmãos, e eu entendi muitos salmos quando eu vi esse processo que Davi passou. Davi se escondia em cavernas, em fortalezas, e ele dizia: Senhor, Tu és a minha fortaleza. Tu és minha torre alta. Por quê? Ele estava lá, era tudo que ele tinha. Deus era tudo que ele tinha. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 18? Quero ler com você. A adoração, a verdadeira adoração, irmãos, ela é baseada em experiências. Se você não tem experiência com Deus, não pense que você vai ser um verdadeiro adorador. E aí essa luta que você está passando, essa aflição, ao invés de se revoltar contra Deus, pensa que é experiência. É experiência com Deus, para Ele fazer milagres, para Ele mostrar a mão dEle, para Ele mostrar que Ele está contigo em todo momento. Salmo 18... Vou ler aqui desde a introdução, que diz assim, ó. Para o mestre da música, de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, olha isso. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Ele é o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Irmãos, Davi escreveu isso porque era o que ele estava vivendo com Deus. Para nós hoje é muito fácil orar em cima de salmos. Para nós hoje é muito fácil adorar ao Senhor em cima de salmos, porque eles já estão prontos. Imagina para quem não tinha salmo, para quem estava escrevendo. Imagina o que ele estava vivendo com Deus. E aí ele diz aqui, Senhor, Tu és a minha fortaleza. Davi se escondia em fortaleza. Imagina um homem escondido numa fortaleza, escondido dentro de uma caverna. É tudo que ele tem. É a mesma coisa que dizer, Senhor, Tu és meu tudo. Senhor, Tu és tudo para mim. Senhor, Tu és minha casa, Tu és o meu trabalho, Tu és o meu ministério. Senhor, Tu és a cama que eu deito. Ou seja, sem Ti eu não sou nada. E Davi declara, Senhor, Tu és tudo. Clama ao Senhor que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. Aí no versículo 6 diz, na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Sabe essa situação que você está passando? Sabe esse vale? Sabe esse processo? Sabe essa caverna em que você está escondido? Porque estão te perseguindo, ou então porque você quer se esconder, você não quer ver nada, você não quer lidar com nada? Adore o Senhor no meio da caverna. Diz, Senhor, Tu és minha caverna, Tu és o meu escudo, o meu esconderijo, Tu és o meu refúgio, Tu és tudo que eu tenho. Porque tudo que Davi tinha naquele momento era Deus. Tudo que ele tinha era Deus. E da mesma forma tem que ser com as nossas vidas. Porque nós vemos que mesmo depois, quando Davi tem tudo, quando ele tem palácio, quando ele tem governo, ele continua dizendo, tudo que eu tenho é o Senhor. Tudo que eu tenho é o Senhor. Ou seja, todos esses bens materiais, todas essas riquezas, nada se compara à Tua presença. Nada se compara ao Senhor. Ou seja, a adoração só vai fluir de experiência com Deus. O verdadeiro adorador tem que ter experiências. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu família, amigos, perdeu filhos. Mas no final ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu conheço de andar contigo. Agora eu conheço de ter experiência, por isso eu te louvo, Tu és grande, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso. Então, o vale que eu e você estamos passando vai trazer louvor a Deus, porque é a experiência que vai trazer louvor, vai trazer glória, vai te levar cada vez mais perto dEle. Amém? Aleluias! São as experiências da vida com Deus que vão te levar a um nível profundo de adoração. Não é um nível raso, é um nível profundo. Aleluia. Irmãos, tem outro ponto da vida de Davi, que é influência no improvável. 1 Samuel 22 diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão.
Lá nessa caverna, irmãos, ó, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até encontrá-lo. Ué, a mesma família que não acreditou nele, a mesma família que o julgou, foi atrás dele na caverna? A troco de quê, né? Às vezes a gente pensa, nossa, você me julgou, agora você está vindo, né? Como pode ser o nosso coração? Ou a gente pensa assim, você me julgou, agora você está aqui. Agora eu vou dar o troco. Não, mas Davi cuidou da sua família. E depois ele disse assim, e aí juntaram-se a ele todos, olha isso, irmãos, na caverna, Davi levantou um exército. Na caverna ele levantou um exército de 400 homens. Porque ele estava lá, e aí juntaram-se a ele homens que estavam em dificuldade, endividados, descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens. Imagina você dentro da caverna, escondido, querendo fugir, e você ser líder. Um homem segundo o coração de Deus, um adorador, ele lidera até na caverna, até na sua dificuldade, até nos momentos difíceis, ele é usado para levantar vidas. Então, 400 homens que estavam endividados, estavam em situações difíceis, foi levantado para servir de exército para Davi. Depois foi levantado para o exército até grande parte do seu reinado. Isso é muito profético. Eu vejo isso muito como profético, porque Jesus, ele veio para os enfermos. Ele veio para os pobres. Jesus, da mesma forma, ele veio para os improváveis, para mim e para você. Aqueles que ninguém dá nada. E ele levantou 400 que estavam endividados, descontentes, e fez um exército. Ele levantou eu e você que estava pobre, que estava doente, que estava nu, em vergonha, e nos fez filhos. Nos fez filhos de Deus, nos fez um exército santo do Senhor. Aleluias! Ou seja, influência no improvável. Deus pode te usar nesse vale que você está. Fica atento, abre os seus olhos, irmãos. Abre os seus olhos, porque Deus pode te usar. Outro ponto, dependência de Deus. Olha isso, 1 Samuel 22, no versículo 3, ele diz assim: Davi foi para Mispá em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Um homem segundo o coração de Deus, ele não faz nada sem que Deus mande. Eita, é forte, hein? Ele não faz nada sem que Deus fale. Porque ele fala, não, eu não vou sair enquanto Deus não falar, eu não vou sair desse lugar, eu vou ficar quietinho, eu não vou fazer nada até que Deus saiba. E Davi, ele era muito... Isso mostra a dependência de Deus. Mostra a dependência que, Senhor, eu não vou fazer nada, eu não vou sair daqui se o Senhor não mandar. Eu não vou ir se o Senhor não mandar. Eu não vou fazer se o Senhor não falar aos meus ouvidos. Aleluia. E aí ele diz assim... No 23, mostra mais um exemplo, né? Que ele pergunta para o Senhor, Senhor, eu devo atacar esses filisteus? A todo momento Davi perguntava, Senhor, eu devo ir? Porque ele sabia que se o Senhor tivesse com ele, ele seria vitorioso. Se não tivesse, ele ia perder a guerra. Irmãos, comigo e com você é a mesma coisa. Se Deus estiver conosco, seremos vitoriosos. Se não, não. Não saia do lugar se Deus não mandar. Não faz algo, não ataque, não vá para a guerra se Deus não mandar. Porque se Ele não for contigo, você tem grandes chances de não ser abençoado. Então o homem, segundo o coração de Deus, entrega a sua vida. Entrega as rédeas, fala, olha, eu largo tudo, eu coloco esse barco no meio do mar, pode, Senhor, sopra o vento do teu espírito e leva para onde o Senhor quiser. Eu não vou fazer nada pelos meus braços. Leva, me molda, me usa, em nome de Jesus. Então a dependência de Deus é, para mim, uma das características mais marcantes de Davi. Ele dependia totalmente. Ele perguntava. E quantos de nós perguntamos para Deus? De fato, Deus, eu devo fazer isso? Eu devo ir? Eu devo fazer? E aí tá tudo aqui as respostas, ó. Tudo na palavra. Tá tudo na palavra. Irmãos, diante de tanta situação, né, tantas situações que Davi passou, foram 9 anos de perseguições, foram 9 anos fugindo do Saul, foram 9 anos passando por experiências com Deus. Davi teve a oportunidade de se encontrar com Saul. E aqui, isso é maravilhoso. Ele teve a oportunidade de matá-lo.
Ele teve a oportunidade de encontrar Saul e falar, é agora. É agora que eu vou dar uma mãozinha para Deus. É agora que eu vou ajudar Deus. Ó, Deus, vou te ajudar. Vou matar ele para eu entrar logo e fazer tua vontade. Ah, irmão, não tenta ajudar Deus, não. Fala pro irmão que está do seu lado, não tenta ajudar Deus, não. Aleluias. Não tenta ajudar Deus. E aqui a gente vê uma característica de Davi, que ele era misericordioso e pacificador. Olha, em 1 Samuel 24, diz assim, eu quero trazer referências para vocês, para que vocês depois possam estudar em casa. 1 Samuel 24, 4, leiam comigo. Eles disseram para Davi, esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça o que quiser com ele. Então, aqui eu vou dar uma pausa. Deus pode entregar o inimigo na sua mão, mas o que você vai fazer com ele depende de você, não de Deus. Deus entrega o inimigo, o que você vai fazer? Você vai aproveitar para matar, você vai aproveitar para humilhar, você vai aproveitar para jogar na cara tudo o que aconteceu, ou você vai agir conforme a palavra de Deus, ser misericordioso, ser pacificador? Aí fica o pensamento e a gente responde para nós, amém? Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que se percebesse. Olha isso, versículo 5. Mas Davi sentiu-lhe bater um remorso no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. Quem fica com peso na consciência por ter cortado um pedacinho da roupa? É um homem que tem muita reverência. É um homem que honra muito. Porque ele sabe que era o rei que ainda estava no trono, então ele honra. Ele fala, meu Deus, eu cortei a ponta. Parece criança, né? Quando quebra alguma coisa, quando rasga a roupa da mãe. Ai, mãe, eu cortei. Eu fiz alguma coisa que não te agradou. Então, Davi disse assim, no 6. Então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra Saul, pois ele é ungido do Senhor. Que o Senhor me livre de tocar no ungido de Deus. Irmãos, pensem comigo. Davi já sabia que Saul tinha sido rejeitado por Deus. Davi já sabia que o homem segundo o coração de Deus era ele, não era Saul. Mas ele tinha total reverência e humildade de reconhecer, Saul é homem de Deus, eu não vou tocar nele. Enquanto Deus não tirar ele de lá, eu não vou fazer nada. Quantas vezes você está julgando o seu líder? Quantas vezes você está julgando, posso dizer líder no geral, não só em igreja, no seu trabalho, enfim, porque as atitudes dele não são corretas? Está dizendo, Deus, tira ele de lá, olha o que ele está fazendo, ele está errando, ele está me perseguindo, tira, está errado. Mas, na verdade, o que Saul agiu aqui era entregar totalmente a Deus e dizer, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor tira ele de lá. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou falar mal do meu líder. Eu não vou julgar as atitudes do meu líder, porque quem faz a justiça é Deus. Quem faz a justiça é o Senhor, não é eu nem você. Não é eu nem você que temos que julgar a vida de alguém e dizer o que a pessoa deve fazer ou não. Seja ele líder, seja ele presidente, seja ele o que for. Deus é quem vai julgar cada um. Amém? Aleluia. Então aqui nós vemos que Davi era um misericordioso e pacificador. Porque aqui ele poderia dizer, nossa, é agora, bora, vamos lá, vamos matar. Agora, ele estava com todos os homens dele lá, ele podia ir com o exército e matar Saul. Era a hora de ele se vingar. Era a hora dele se vingar. Né? Talvez Deus coloque na sua vida aquela pessoa que ficou te julgando, te humilhando. Talvez Deus te coloque numa situação em que você vai ter a oportunidade de levantar a voz para aquela pessoa e dizer, olha, você está errado, você me julgou, você me apontou. Irmão, silêncio. Silêncio, quem te defende é Deus. Quem te defende é o Senhor dos exércitos que vai à frente da batalha. Não é eu nem você com as nossas forças que vamos vencer. Não é com a nossa palavra, não é com a nossa saliva. É o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Quanto de nós não iríamos aproveitar essa oportunidade, dizer, meu Deus, eu vou aproveitar, é agora. Mas não. E o amor e a humildade constrangeram a tal ponto Saul, que ele disse assim, irmãos, acompanhem comigo no 1 Samuel 24. Olha no versículo 11, porque depois Saul olhou aquela situação, né? Davi foi até Saul e ele disse assim,
Olha, isso aqui é Davi falando para Saul. Olha, meu pai, olha para esse pedaço de manto na minha mão. Davi falando para Saul, o homem que estava pensando em matá-lo, ele chama de pai. Olha que humildade. Eu cortei a ponta do seu manto, mas eu não te matei. Agora você entende e reconhece que eu não sou culpado de te fazer mal? Ou de me rebelar contra você? Eu não te fiz mal algum, embora o Senhor esteja à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor que julgue entre eu e você. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas eu não levantarei a mão contra ti. Como diz os provérbios, dos ímpios vêm as coisas ímpias, por isso eu não levantarei a mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? Eita! Olha Davi falando de si mesmo. Eu sou um cão morto, eu sou uma pulga diante do rei de Israel. Por que você está me perseguindo? Que humildade do homem de Deus que foi ungido. Meu Pai, nos dá um coração assim. E aí no versículo 15 diz: o Senhor seja juiz e nos julgue, considere ele a minha causa e me sustente, que ele me julgue livrando-me das tuas mãos. 16, tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou. Aí Saul caiu em si, né? Acho que ele era meio bipolar. É você, meu filho Davi? E chorou em voz alta. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu te tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que você tem me feito. O Senhor me entregou nas suas mãos, você não me matou. Quando que um homem encontra um inimigo e o deixa sair sem fazer nada? O Senhor recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza que você será rei e de que o reino de Israel está firmado nas suas mãos. Até aqui. Gente, o amor e a humildade constrange qualquer um. Eu não sei que situação você está passando, talvez você está passando por lutas, por afrontas, mas vou te falar, haja com amor, haja com humildade, haja com mansidão, com pacificidade. Sabe por quê? Porque isso constrange. Saul falou, nossa, eu estou tentando matar e ele está se humilhando. Eu estou tentando matar, ele está me chamando de pai. Ele está se humilhando diante de mim. Não, Davi, realmente, você vai ser o rei. Você é homem de Deus. Eu me rendo, você vai ser homem de Deus. Enfim, irmãos, nós vemos aqui que a perseguição foi muita, mas depois Saul teve um final de vida muito triste. Saul viu que Deus não estava mais com ele, foi para uma guerra contra os filisteus, viu que o Senhor não estava ferido ali e ele se jogou contra a própria lança. Ele se suicidou, ele se matou. Mas Davi chegou até a chorar a morte de Saul. Chegou até a chorar, a prantear, jejuar, enfim, de Saul, de Jonatas e toda a sua família. Ou seja, não pague mal com mal. Seja você quem você é, tenha a sua identidade, independente de como as pessoas são. Ah, mas ele me xinga, ele me julga, ele me pisa. Seja você quem você é. Quem você é? Você é assim? Você não é assim. Você é filho de Deus, um homem segundo o coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse foi o período de processo. Esse foi o processo que Davi passou até receber a coroa. Depois Davi foi ungido rei de Judá, depois rei de Israel. Mas, irmãos, eu quero falar aqui, para a gente caminhar para o final dessa mensagem. O reinado, o período de glória da vida de Davi, o período de honra da vida de Davi. Foi um período muito abençoado, ele abençoou muito o povo de Israel, teve muitas conquistas, foi muito rico, foi muito próspero, porque Deus estava com ele. Mas a vida dele não foi perfeita, né? Porque com tudo isso que eu disse, você deve estar dizendo, nossa, um cara para ser segundo o coração de Deus, ele tem que ser perfeito. Ele tem que ser o cara. Eu estou longe ainda. Estamos, mas eu vou te dizer, um homem segundo o coração de Deus não tem a vida perfeita. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, eu vi uma pessoa comentou assim, homem segundo o coração de Deus, mas não sempre, né? Nem sempre segundo o coração de Deus. Mas na palavra de Deus não diz que todas as nossas atitudes serão segundo o coração de Deus. Ele diz que o nosso caráter é segundo o coração de Deus, o nosso íntimo, o nosso interior é segundo o coração de Deus. Não todas as atitudes, você não vai acertar sempre. Você não vai acertar sempre. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, você não vai acertar sempre. Você vai errar. Assim como Davi errou, ele não tinha família perfeita.
A família dele depois, irmãos, depois leiam, aconteceram tantas desgraças, desculpa falar essa palavra que é muito feia, mas aconteceram muitas coisas ruins na vida deles. Era irmão matando irmão violentando irmã. Então a família dele não era nada perfeita. Ele conseguiu unir o povo de Israel, não conseguiu unir seus filhos. Mas de fato, Deus não procura um homem perfeito que não erre. Ele procura um coração adorador, um coração disposto, um coração totalmente quebrantado. Davi, irmãos, como vocês já sabem, muitos de vocês sabem que ele caiu em pecado. A palavra do Senhor diz que era primavera, era a época dos reis saírem para guerrear e ele não foi. Ele ficou em casa dormindo. Até que ele viu a moça bonita, Batseba, tomando banho, todos já sabem, que ele pegou, né, chamou aquela moça. Enfim, adulterou, engravidou a moça. Um detalhe muito importante é que essa moça era casada com Urias, um dos seus generais fiéis. Se não bastasse o adultério, ele ainda matou Urias. Davi tentou dar um jeitinho, né, antes. Falou, não, Urias, vem cá, vai lá, descansa, eu gosto tanto de você, descansa, deita com a sua mulher. Mas Urias, como homem fiel, falou, não. O povo está lá na guerra, eu vou ficar aqui? Ué, como assim? Ou seja, o plano A de Davi não deu certo. Plano B de Davi mandou uma carta para Joabe por meio do próprio Urias, ou seja, Urias levou sua sentença de morte, levou sua carta, né? Porque provavelmente Urias não leu a carta, levou dizendo: coloca esse cara na frente da batalha. Coloca ele lá na frente para ele morrer. Davi achou que ia dar um jeito. Né? Quantas vezes a gente acha que vai dar um jeito nas coisas? Esse pecado aqui passou, ninguém viu. Opa, ninguém viu. Deu um jeito. Passei uma borracha aqui, limpei e ninguém viu. Mas não há nada oculto aos olhos do Senhor. Nada fica oculto. Nada fica oculto. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Natã chegou até Davi com muita sabedoria. Um profeta tem sabedoria, tá? Com muita sabedoria de Deus, ele chegou e disse assim: Davi, deixa eu te contar uma história. Haviam dois homens. Um homem muito rico tinha várias ovelhas. E um homem muito pobre tinha uma ovelhinha que ele gostava tanto, era sua ovelhinha de estimação. Ele cuidava, ele brincava. E uma vez um viajante foi até lá na casa desse homem, do homem rico, e o homem rico não pegou as suas ovelhas para dar de alimento. Ele pegou a única ovelha do homem pobre. Davi falou: eu juro por Deus que se eu pegasse esse cara, ele não ia ficar vivo, não. Ele não merece ficar vivo. Ué, ele tinha um monte de ovelha, ele foi pegar justo a do pobre? Que história é essa? E aí Natã, né, vem o choque. Esse homem é você. Esse cara é você. Esse cara é você. Você tinha tudo, Deus te deu tudo, Deus te abençoou. E você pegou a mulher de Urias. Você traiu, além de trair Urias, você traiu a Deus. Irmãos, no mesmo momento Davi disse: eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. O que isso mostra para mim e para você? Davi não procurou culpados assim como Adão e Eva procurou. Davi não procurou justificativas. Mas foi porque eu estava cansado. Ai, nossa. Não. Eu pequei contra Deus e somente contra Ele pequei. Isso mostra para mim e para vocês que o que Deus espera de um homem segundo o coração de Deus é a sinceridade. A sinceridade, o arrependimento em dizer: eu pequei, Senhor, contra ti, não foi contra homens. Eu não me importo se eu magoar os homens, eu não me importo se as pessoas ficarem sabendo, eu me importo em magoar o teu coração. Aleluias! Você pode abrir no Salmo 51 comigo. Esse salmo, irmãos, Davi escreveu justamente no momento em que ele se arrependeu. André, pode, por favor? Ai, aleluia, Espírito Santo de Deus. Ministra em nós, Senhor, o arrependimento. Ministra um coração contrito e quebrantado na tua presença, Senhor. É isso que nós precisamos, Deus. Leia comigo o Salmo 51, um salmo de um homem verdadeiramente arrependido. Olha, esse salmo foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que esse cometeu adultério com Batseba. Olha o que Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Não é por mim, é pelo teu amor. Por tua misericórdia, por tua compaixão, apaga as minhas transgressões, Senhor. Lava-me da minha culpa e purifica o meu pecado, porque eu mesmo reconheço
conheço as minhas falhas e o meu pecado sempre me persegue, Senhor. Contra Ti, só contra Ti eu pequei e fiz o que o Senhor reprova, de modo que justa é a Sua sentença e o Senhor tem razão em me condenar. Eu sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Senhor, purifica-me com o ensopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Isso aqui mostra que só vem de Deus o arrependimento. Só Ele pode nos dar a purificação que nós precisamos. Você não vai se purificar sozinho. Você não vai se limpar sozinho. Nós dependemos dEle para ser purificados, para sermos curados, para sermos renovados. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, Senhor. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga de minhas iniquidades, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da Tua presença, nem retire de mim o Teu Santo Espírito. Não retire de mim o Teu Santo Espírito. Davi podia pedir para Deus não retirar muitas coisas. Davi podia falar: não tira o palácio, não tira meus filhos, não tira minhas mulheres, não tira, Senhor, as minhas riquezas. Mas ele disse: não tira de mim o Teu Espírito, porque Teu Espírito é tudo o que eu preciso. Davi estava desesperado porque ele viu que Deus pegou Saul e retirou o espírito dele. E ele diz: eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso. Eu quero ser renovado. Você pode se levantar nessa manhã? Irmãos, um homem segundo o coração de Deus é um homem com o coração totalmente derramado e contrito. É um homem que se arrepende. Ei, irmão, chega de máscara. Chega de máscara. Chega de fingir para Deus que você é santo. Chega de falar para Deus que você não sente nada de ruim. Abre o coração. Abre o coração e diz: Senhor, é isso. É isso. Eu me arrependo. Ou talvez, Senhor, o arrependimento nem veio de forma 100% na minha vida, mas me ajuda, me quebranta, me arrepende. Me dá um coração puro. Me dá um coração contrito na Tua presença, Deus. Nós queremos, Pai, ser um homem segundo o coração de Deus. Nós queremos Te agradar, ó Pai. A gente pode cantar aquele louvor, Dependo de Ti? Santo Espírito de Deus, coloque a mão no seu coração, meu irmão. Essa palavra falou tanto comigo, essa palavra falou tanto no meu coração. Oh, Senhor, quantas vezes andamos, Senhor, com máscara diante de Ti. Quantas vezes andamos, Senhor, querendo esconder aquilo que há dentro do nosso coração, mas Tu conheces o nosso interior. Tu sabes que somos pó, Tu sabes que dependemos de Ti para tudo, ó Deus. Mas nós clamamos, Senhor, como homem segundo o Teu coração. Cumpre em nós o Teu querer, cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. Nos dá um coração puro, um espírito forte, um espírito inabalável, Senhor. Oh. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Nós Te adoramos, Jesus. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. É muito melhor, Senhor. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti e derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a minha verdade, Pai. É a minha verdade, Senhor. E Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devemos seguir, ó Pai. Nos usa, nos ensina, Senhor.
que Deus encontre em você um coração quebrantado, um coração contrito, um coração cheio de amor, um coração cheio de arrependimento. É isso que Ele espera. Ele não espera que um homem segundo o coração dele jamais vai errar ou jamais vai pecar. Ele espera que você volte filho pródigo para casa, volte porque eu te chamo, volte, eu te chamo. Amém. Que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Obrigada, apóstolo, pela oportunidade. Obrigada por essa honra. Me sinto muito honrada.